Boa noite, galera. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Laiane. Boa Tudo noite, bem? Walter. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o Clubecast Canaã. E a gente está muito feliz de inaugurar e iniciar esse projeto aqui na nossa igreja. Uau. Bom, então para fazermos a abertura, eu queria aqui, fazer uma oração com vocês dois, para a gente já dar início, esse novo projeto do Canaã, que é o Clube de Desbravadores da Igreja do Santa Maria. Maravilha. Exatamente. Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado por cuidar de nós, por nos trazer até aqui nessa noite. Que Tu seja com o nosso projeto, com o nosso clube, que nós possamos levar a Tua mensagem ao mundo e que através de nós, que através do Clube Canaã, muitas almas possam ser alcançadas, Pai. E que o objetivo do clube possa ser alcançado, que é salvar do pecado e guiar no serviço. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, esse projeto aqui que a gente está iniciando é um projeto bem legal. É um projeto que está em alta, por aí, que a gente tem assistido muito, muitas pessoas têm falado. E a gente não ia ficar de fora disso, E o Canaã, como sempre, e aí queria trazer esse projeto aqui para a nossa igreja. E hoje, para iniciar esse projeto, como convidado especial, a gente tem aqui o nosso diretor, Walter. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado. Se apresente aí para a gente. Olá, galerinha, você de casa aí. Eu já quero agradecer. Dá bastante like aí. Que é bom. Vamos ajudar, Isso galera. É bom, vamos ajudar, galera. Vamos ajudar, que o negócio aqui foi complicado. Eu quero agradecer essa equipe aí que Deus ele proporcionou a mim uma conquista e algumas realizações. E apesar da minha experiência, Muita experiência. muita experiência, eu tô com uma galerinha boa, galerinha que tá motivada. E a minha ideia é motivar mesmo. Vai ser um clube motivacional. Vai ter merchan, vai ter um monte de coisinha aí. Vocês aguardem aí que vai ter coisas boas aí chegando aí, beleza, galera? Beleza. Então, vamos lá. Então, para deixar claro aqui para o pessoal, que eu acho que é bom, legal explicar, esse é o nosso primeiro podcast. Então, a gente está um pouco assim, se adaptando, nervoso. É a fase de teste ainda. Sem saber o que falar, às vezes. Com a equipe bem grande aqui por trás das câmeras. Então, deixa um like aí, que a gente ainda vai se adaptar com esse mundo aí digital. Vamos colaborar com a gente. E por Gabriel? Falar em equipe, já vamos Que enfatizar equipe, hein? a equipe, né? A Olha equipe esse aqui cenário. armou um cenário Dá uma olhada top nisso. pra gente. Top de linha. Top, a gente só sentou aqui, vamos tentar fazer alguma coisa Então e já seja vamos o dar que os Deus créditos quiser, aí, né? Maravilha, né? Maravilha. Pra galerinha do som Show também, de a bola. Sara, o Guilherme, Show de bola. que são... Fizeram um grande A galera projeto e da a gente só decoração, tá aqui né, também. sentadinho. Então, o objetivo, eu acredito que desse podcast é para a gente um pouco desenvolver e desenrolar como vai funcionar um pouco, logo de abertura, o Canaã, certo, Walter? É isso A aí. gente tem alguns projetos para 2023, mas até lá a gente está fazendo esse merchan aqui, como o nosso diretor fala, essa propaganda, Gabriel? A gente vai tentar acompanhar junto. E a gente queria saber de você qual a expectativa, Walter, que você tem para o Clube Canaã. O que você Então, espera aqui da gente? Primeiro, deixa eu contar uma coisa, que quando você faz parte do clube, de um clube desbravador, você passa por várias experiências. Você vive a experiência. E Deus mostra para você como lidar com as pessoas. E você aprende muito com isso. A história de eu estar retornando para o Santa Maria, para o Clube Canaã, ela é interessante. Uns 6 meses antes, aliás, na pandemia, eu fui convidado para ser distrital da região. E eu falei para o regional que eu não topava muito essa coisa de digital, de online, essas coisas todas. Meu negócio é mais presencial. Prática, Mas, enfim, ele me lançou esse desafio. E eu, para falar não para desenvolvedor, é muito difícil. E eu aceitei o desafio. Aí ele me colocou como distrital, me colocou uniforme, e colocou tudo bonitinho. Eu tinha um desafio, que era fazer o desbravador online. Aí em casa eu montei um
um estúdio, não tão lindo como esse aqui. É, que esse aqui é outro nível, né? é. Esse aqui foi outro nível. Esse aqui é nível master. Os brothers se superaram, esses gravadores aí. Fala sério aí. Santa Maria é outro nível, né? Parabéns, Dá galera. licença. Parabéns. Então, aí, só para resumir, eu tive que recriar, Se adaptar ao se digital, né? adaptar. E aí eu comecei, cara, procurar várias ferramentas. Como é que eu vou falar? O cara online, o cara do outro lado, como que é isso? O bagulho é meio... Não é a mesma louco. coisa, né? O desbravador ali, Não é. fogueira, acampamento, e do É nada ir pro diferente. digital. Aí que eu fiz, eu pintei meu rosto, sabe? Pintei meu rosto tipo quem vai pro meio do mato, pinta o rosto, coloquei uma roupa camuflada, montei barraca, montei uma coisa de louco. E aí eu fui falar sobre acampamento. E aí aquilo foi dando várias ideias, Chamando a atenção, né? E aí eu peguei os ursos de pelúcia da minha filha, comecei a fazer um trabalho de fantoche, e eu conversando com as mãozinhas, eu não sei o quê, eu sou Maria, não sei o quê, não vamos acampar. E eu começou a contar as histórias assim. Passou-se um tempo, o regional chegou para mim e falou assim, Walter, nós temos um clube Canaã que está parado. Nós precisamos reabrir, lá vamos fazer uma visita? Eu falei, vamos. Chegamos aqui, tinha um pessoal aqui, aí conversamos com os anciãos. Ele falou, rapaz, a gente precisa, mas que a gente, uma pessoa que fique. Fixo, né? É pra vir e largar. E aí vamos lançar um convite para uma galera. Vocês não fazem ideia, lançamos um convite para R11 e eu acho que a galera estava muito aí com os compromissos à flor da pele e acabou que a gente não conseguia. E aí, passou um mês, 2 meses, eu falei pro meu regional, falei, Carlos, é o seguinte, eu preciso, alguma coisa está me tocando no Canaã, meu. Ele falou, você sabe que se for para lá, tem que virar diretor lá? E ficar direto. Falei, tem que ficar direto. Falei, velho. Ele falou, assim, o que está pegando? Eu falei assim, são vários fatores. Fator idade, fator o pique, porque... Mas tá melhor que muitos de nós aqui em volta. Abrir clube é uma coisa tranquila, mas reabrir, reestruturar é uma outra roupagem, é uma outra pegada. E você tem que ter pegada. Depois de um tempo mudado, né? Depois da pandemia, a gente mudou teve muita que se coisa. reinventar, né? Sim. Tudo Diferente. É isso mesmo. E aí então, galera, o que eu fiz? Passou uma semana, eu falei para ele assim, para o regional outra vez, falei assim, rapaz, o Espírito Santo está me incomodando. Ele vai estar enfiando o canão na minha cabeça aí. Aí ele falou assim, você está de brincadeira? Eu falei, não, eu não estou. E aí eu fui falar com a minha esposa. Falei, amor, eu tenho que ir para o Canaã. Ela falou assim, você está maluco? Você está maluca? Foi-se o tempo. Não dá mais para você. É que o Clube Desbravador, ele toma muito do seu tempo, né? Não é só aos domingos. Exatamente. Vai além disso. Perfeito. E aí eu falei assim, não, eu vou. Mas assim, com o pé atrás ainda, né, meu? Aí, maravilha. Quando foi numa quinta-feira, o Espírito Santo de Deus me tocou 2 horas da manhã. Eu levantei, fui no banheiro, tomei água, sentei na cozinha e fiquei pensando, por que me acordou agora? Aí veio na minha cabeça, Canaã, você tem que ir para o Canaã, você vai para o Canaã. Falei, nossa, meu. Aí você pensa, distância, pensa no custo, aí é um monte de coisa que tem que pensar. E aí vem assim, só vai. Pensa, meu. E aí? Coisa. O espírito incomodando, como é que faz? Como é que recusa agora? Quando eu cheguei na sexta-feira no meu trabalho, eu falei assim pro regional, eu tenho que ir, eu não tô conseguindo dormir. Aí ele falou assim, agora é com você. Você decide. Quando foi de sexta para o sábado, o Espírito Santo me acordou 4 horas da manhã. Canaã, você vai para Canaã. Aí eu acordei minha esposa, falei, amor, eu vou para Canaã, eu deixo você no Vila Rodrigues, do Vila Rodrigues, eu vou para Canaã, vou me apresentar para os irmãos lá. Aí ela falou, duvido. Eu falei, então espere. Tá falando da boca para fora. Aí, 6 horas, já estava em pé, comecei a mexer as coisas, separar alguns materiais, não sei o que, tal. Eu falei assim, bom, eu tenho que começar primeiro na conversa. Aí cheguei, conversei com os anciãos aí. Ele falou, Valtão, você topa parar? Topa. Eu falei assim, irmão, fica tranquilo que
a minha carta está à disposição, pode pedir. Na hora, o interessante é que ele ligou para tu. Para ontem a gente já pediu. Ele ligou e pediu. falou assim, ô irmão, fica olhando só como funciona. Ó, pede a carta do Walter. E eu falei, nossa! Na hora já pediu. Aí o pessoal do Vila Rodrigues falou, Valtão, como assim, você tá maluco, meu irmão? E eu falei assim, você é maluquice, mas é uma maluquice boa. Desbravador tem que ser louco. Tem que ser maluco. Se não for, não aguenta não. E aí tô aí, cara, aí trouxe o projeto para os irmãos, que nem você falou, com os seus projetos. A minha perspectiva, cara, são inúmeras. São inúmeras. Então, sem limites, sem limites. E eu vi que vocês têm pegada, entendeu? Quando eu cheguei, a Sara falou, Valtão, tô dentro. Eu falei, eita. Já animou mais, né? Aí eu vi Não um vou cabeludão, trabalhar eu sozinha. vi um cabeludão, eu mirei o cabeludão assim. Falei, mano, vou nesse Cabeludão, cara aí, dá filho. nomes. Cabeludão que é o, Que é o Guilherme. Guilherme. Não, meu, não, a gente vai, eu falei, a gente vai trabalhar junto. Não vai sofrer junto aí. E aí fui chamando, o pessoal foi agregando. Aí, naquela reunião que fizemos lá fora, foi interessante, sabe por quê? Porque não foi aquele povo que eu convidei. Chegaram umas pessoas assim do nada. Foi brotando foi gente. chegando, foi Eu chegando. mesmo sentei ali. Eu falei, Foi o que tá chegando, acontecendo? Deixa eu aí eu sentar. fui abrindo um negócio na minha cabeça assim, eu falei assim. Olha. Aí eu olhei para aquele cara, eu falei, ele vai ser isso, ele que vai ser, mas ninguém sabia. Mas Falei, na esse vai ser aqui, vai cabeça... ser. Você acredita que eu não falei nada pro pessoal? O pessoal falou, tesouraria fulano, falou assim, aquilo, falou, opa, Todo mundo já foi se indicando. Falei, deixa rolar. Deixa rolar. É isso aí. Amém por isso, pela história bonita, né? Porque a gente vê que foi a atuação do Espírito Santo, não foi uma coisa, uma decisão do nada, própria, assim. Então a gente já viu que o Canaã vai pra frente, né? Que nós somos nós. Não começou da gente, então já estamos um passo à frente. Isso aí. O legal, ô Walter, eu queria tirar uma dúvida. Quanto tempo de desbravador você tem? 25 anos. Eita, não vou entregar a minha idade não, mas 25 minha anos. idade todinha praticamente. 59 Muitos anos, né? A minha todinha e um pouco mais. De experiência, assim, Walter, eu quero que você conte uma experiência bem legal, assim, do clube de desbravador que você já teve, assim. Eu tenho várias experiências tristes, mas também tenho várias experiências boas. Uma que eu vou contar aqui, uma das, cara, foi no Campuri, da divisão sul-americana, que foi Santa Helena, lá no Paraná. Foi aquela, vocês estão aí do lado aí, ó. Quem participou, quem foi lá, vai testemunhar o que eu estou falando aqui. Vai lembrar. Vai lembrar. O Grande Águia, lá de Carapicuíba, eu recebi um convite para ser staff deles. E lá para ser staff é o seguinte, você é voluntário para cozinha, você é voluntário para limpar banheiro, você é voluntário para pegar a molecadinha, para tudo, você é segurança, é tudo. E aí isso te agrega conhecimento, experiência fora do comum. Então, isso você lidar com tudo, né? Exatamente. E aí, eu lembro que veio o pessoal do Equador. Eles chegaram na véspera do encerramento. No finalzinho? Por causa eles tinham que passar a fronteira, e a fronteira tinha que conferir documentação, e etc, etc. Aí eu lembro que lá chovia muito à tarde, que lá é muito quente. Chovia muita tarde. E os caras chegaram com um caminhãozão grandão, aberto, não era no banco, um caminhão de carroceria, com todos os materiais dele, cozinha, barraca, alimento, enfim. E aí a chuva vinha vindo, e a gente sabia o horário. Aí o pessoal, vamos ajudar o pessoal a descarregar o caminhão, que a chuva está vindo ali. E a chuva é a chuva. Ave Maria. Acampamento acontece tudo, né? E é sempre o pior. E a chuva era de lava. É chuva aquelas de que lavam. acampamento é sempre mais forte. E é aquelas que lavam o chão mesmo. Tava eu e o Francival, que é o esposo da Dalva, diretora do Grande Águia. Tava eu, ele falou assim, vamos lá, vamos. Isso que a gente ameaçou de ir, as pessoas da cozinha começaram a ficar desesperadas, e o diretor, rapaz, meninão. Chegou o pessoal, calma, vamos se acalmar e vamos ajoelhar. Aí eu parei de onde eu estava, tem uma distância de uns 30 metros deles. E eu parei e comecei a ver a cena.
comecei a assistir a cena. Ajoelharam e ele começou a orar. Pedir para Deus para que não molhasse eles ali, porque eles não tinham outra coisa. Nossa. Eu vou te dizer que a chuva fez. Vê aquela tempestade. Quando chegou nelas, ela fez uma volta e me pegou pelas costas. Ela molhou da minha cabeça para trás, me ensopou inteiro. Só que ela não é uma chuva fria, uma chuva morna, porque lá é muito quente. Então, e eu fiquei lá, e eles em oração. Eles terminaram a oração, falaram assim, vamos descarregar. Eles descarregaram o caminhão e não caiu uma gota d'água neles. E eu fiquei ensopado, cara. Eles descarregou o caminhão foi embora, e depois a chuva... Coisa que só acontece em acampamento. Uma coisa... Experiência assim, só em Com acampamento. certeza. Milagre de Deus, né? Não tem outra explicação. Me faz uma pergunta, Gabriel. Eu quero fazer uma pergunta, mas assim, não relacionada aos desbravadores em si. Sei que você tem muitos anos de experiência, né? Muitos mesmo. Mas eu queria saber mais da sua rotina normal, a sua vida cotidiana. É o dia a dia, né? Para dar conta disso daqui, Com certeza. aparentemente a pessoa tem que estar Claro bem que livre. claro que agora o clube vai fazer parte dessa rotina, né? Então, eu sou monitor de alunos do Colégio Adventista de Vilhar, aqui de Osasco, São Paulo. E estou há 11 anos lá. Confesso para vocês que eu entrei lá porque eu era desbravador. Vilhara tem história, viu? Tem história. Tem muita história do Vilhara. Tem história. Tem história. E a diretora falou assim, bom, você que não vai ter dificuldade com os alunos, você não faz ideia. Eu fiquei em choque. É outra realidade. É outra, É pior ainda, Walter. é outra coisa. É pior que desbravador, misericórdia. É outra coisa, outra coisa. Outro mundo. E eu fiquei em choque. Aí me apelidaram de Cedro do Líbano. Porque eu fiquei tão em choque que não me movia, eu ficava só parado. Ó o menino correndo, ele vai cair. Acharam que por você ser diretor já ia dar conta, né? Ia ser fichinha. Era. Ai, Deus. Ó o menino correndo, ó o olho se beijando. E você paralisado. E eu Como assim? estático. E eu estático, lá parado, congelado. Eu falei, meu Deus, a hora que der meu horário de ir embora, eu não volto amanhã. Já vou pedir as contas agora mesmo. E aí o meu irmão na época trabalhava comigo lá e no final ele falou assim, fica calmo que é assim mesmo. Depois de uma semana você vai ver que você vai... Aí eu falei para ele assim, o quê? Eu acho que eu não vou ficar uma semana. Eu falei, eu vou embora, vou correr desse lugar. Uma semana é muito. Mas enfim, gostei, estou há 11 anos lá. Gente, eu vou te falar para vocês que é uma experiência única, porque você trabalha com várias situações, com N disciplinas. Então, uma fala para uma criança de 4 anos não é a mesma fala com a criança de 8. Não é a mesma fala com a criança de 10, de 11, de 12. Então, você aprende na prática. Você vai nos livros, você estuda, pesquisa, mas na prática é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Então, uma outra coisa que eu também aprendi muito lá é montar palco, porque você vê as auxiliares de professoras lá montando painéis, então aquilo você vai crescendo. Vai criando, Vai né? abrindo Exatamente. a mente, né? Vai abrir a mente. Te Por mostrando exemplo, um novo universo. por exemplo, acabamos de montar uma carruagem da Cinderela Oh, meu Deus. para funcionar na segunda-feira. Dia das Crianças? Exatamente. Top de linha. Valtão, preciso disso. Você falou, qual que é a sua ideia? Eu perguntei, qual que é a sua ideia? A professora, Valtão, minha ideia é essa aqui. Eu falei, só preciso de 2 ajudantes. Material nós temos. Que lá também é rico em Outro material. nível, né? Outro Porque nível. você vai na sala A, na sala B, você tem... Tem E aí, se não tem, você comunica o pessoal já providencia em 2 dias, já está lá o material. É diferente a pegada. Mas não foge muito isso aqui. Isso que eu ia falar, o bom de você ter trabalhado nesses anos todos na Escola Adventista é a experiência que você traz, né? Porque você vai lidar com as crianças diretamente, tem que aprender a lidar, como você falou, com cada faixa etária, e da mesma forma com o Clube de Desbravadores. Então, você lidar com os desbravadores, com o relacionamento, como lidar com as crianças, como lidar com cada um deles. Cara, então, você falou uma coisa legal, relacionamento. Que é o que o desbravador rege, né? Praticamente. E os adultos também. A minha relação criança, adulto, eu digo os pais e parentes deles, cara, é uma maravilha.
eu me sinto em casa, entendeu? Então eles confiam em mim, eu confio neles, o respeito é recíproco. Já é de casa lá. 11 anos já é uma vida, Sim, né? é uma vida. Então eu fico bem à vontade no meu trabalho, é lógico, dentro de uma ética, né? A gente tem que manter uma ética, uma disciplina e tal. Mas tudo legal. Cria um vínculo também com as crianças ali de relacionamento, Cria um vínculo. para a vida certeza. toda. Quando quem te vê na esquina no mercado vai lembrar Cara, na hora. você vê uma questão interessante que eu não sabia, eu sei que as nossas crianças a gente vai barrar com várias situações assim. O nosso pastor Capelão, ele montou um cantinho de oração. Então você vai lá, escreve de oração e coloca na caixinha, e o pastor lê, todo dia lê e ora pelos pedidos e agradecimentos. Ele, no nosso culto, todo dia nós temos culto no nosso colégio para funcionários, às 9h40. É o nosso culto. Da manhã? Todo santo dia. É uma benção, é benção. As crianças também têm na sala, né, com os As professores. crianças têm sala, meditação, coisa fantástica esse negócio aí. E ele trouxe uma coisa que chocou a gente, cara. Por exemplo, eu vou falar só 2 pedidos, não vou falar mais porque senão o negócio impacta. Em um dos pedidos assim, ele pediu para que Deus tirasse a vida dele. E ele colocou a idade dele, 8 anos. Forte, Meu né? Deus, 8 anos. O outro pedido é que Deus ajudasse ele, que o pai parasse de bater na mãe. Nossa. Forte, né? E vou arriscar só mais um, vou falar só mais um. Ele pediu, ele perguntou para Deus por que ele se corta tanto e Deus não toma providência. São pegadas. Tudo crianças pequenininhas. São pegadas. Crianças que eram para estar brincando, se divertindo, sem Sim. ter preocupação nenhuma E com tem esse- essas preocupações. com esse tipo de pensamento. Então você Que precisa... talvez, se tivesse um lugar como o Clube de Desbravadores, teria uma outra ocupação na mente, Exato. né? Porque às vezes a criança ela tem uma rotina de só escola, casa, escola, e nessa rotina ali, em casa, ela vai ver vários tipos de situações com os pais, vai sofrer alguma coisa com o pai ou com a mãe, e não tem ocupação na sua mente. E o Clube de Desbravador, ele te traz um pouco Ele disso, te né? proporciona isso. Te proporciona isso de relacionamento com outros amigos de outras idades, outras experiências, né? Espiritual também. Você falou. Eu fiz uma reunião agora, acho que foi sábado passado, com os instrutores e também os conselheiros. E eu frisei para eles que é o seguinte: o conselheiro, ele é um pastor da unidade. Então, quando eu falei isso, eu estava com tudo isso na cabeça. Mas eu não posso jogar isso para o camarada, porque ele vai viver isso. Mas eu alertei eles com relação a isso, do que eles vão deparar, e as crianças vão precisar, entendeu? Que nem você falou, que o Clube do Desbravador é uma oportunidade para você e para mim mostrar que os seus problemas, cara, não são nada perante a problema dessas molecadinhas, entendeu? E é por isso que você precisa ter garra e determinação. Se colocar talvez no lugar da criança naquele momento, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, acho que todo mundo sabe, e é difícil eu como mãe de saber lidar com isso. Então tem situações que ela está ali chorando, angustiada, e às vezes a gente acha que é frescura, é besteira, mas a gente tem que saber também lidar com a criança nessas situações. Tem né? que imaginar que tudo pode estar acontecendo ali Na na vida cabeça dela. dela, né? Então é muito difícil para... Você tem que ter uma experiência bem acima do comum para Sim. saber lidar com esse tipo de situação. Sim. É. Quem não tem experiência também tentar se colocar, né, na situação, porque são situações do dia a dia que Um pouco de empatia, vez ou né? outra alguém vai passar, e se a gente tiver um pouco de sensibilidade, a gente vai perceber ali e vai Cara, conseguir. uma coisa que chamou a atenção aqui de vocês para mim é a união de vocês, sabe? Essa irmandade. Isso ele vem no futuro colaborar muito com esse trabalho que a gente vai desenvolver a partir de agora no Clube Canaã. Porque quando eu vou lá, quer dizer, a gente vai para Outros- casa da Maria, que vai estar toda a galera É lá. o point. Com certeza. Lá Aí é o- eu falei pra minha É o esposa, eu point chamei de minha esposa de encontro. lado e falei assim, amor, olha a Maria, só presta atenção nela. Cara, a alegria
em receber as Meu, pessoas. é impressionante. A gente deixa numa Você pilha não- de louça lá pra lavar. Meu, depois você sabe o que é pro o sol. impressionante? Impressionante que ela faz você se sentir na sua casa. Com É. certeza. Aí eu fico até em casa e falo assim, meu, que impressionante isso aqui, né? Velho? Então, legal. a pegada pra você vê aqui, o pessoal vai lá pra cozinha, eles viram assim, vai você. Não. Você falou assim, irmã, tem como fazer um chazinho pra nós lá? Pô, não. Demorou. Sabe? Carona, aí um Pra biscoito. já. Sabe? Ana Maria, almoço amanhã, hein? Segura Você aí, vai Maria. levar o quê? Vou levar Segura aí. maçã. Não, mas é legal ouvir isso de você, Walter, porque às vezes a gente fica tão fechado a esses nossos problemas, a gente não consegue enxergar isso que você veio do Vila Rodrigues agora para a nossa igreja, e às vezes a gente fica afundado assim, a gente não acha que a gente é tão unido assim. Com certeza. E ouvir isso de você de fora, assim, que acabou de vir para a gente aqui, é legal, porque quando a gente está aqui entre a gente acha que está todo mundo com pensamento com um lado diferente, mas quando vem alguém e consegue Quando, enxergar isso, é legal. Uma coisa curiosa. Então, esse senhor me ajuda eu não atrapalhar eles. Vai não. Porque quando vocês montaram o grupo, eu falei assim, monta o grupo, a senhora já montou o grupo de ponto, vamos Mas lá. falou tá? de grupo, aí começou passaram mesmo, Aí na vocês hora. começaram a interagir e tal, não sei o que. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou, não quero nem respirar. Deixa eles. Aí quando quem vai pro carnaval, que é carnaval não, pro Acampamento? pro acampamento espiritual, na época de carnaval, quem vai, quem não vai, aquela empolgação toda. Aí eu falei assim, Senhor Vários da glória, a eventos gente mesmo tem agora. uma responsabilidade tão grande, mas eu não quero atrapalhar eles. Ai, meu pai do céu, mas você não sabe o É muita cuidado. coisa, é muita coisa. muita Não sabe coisa o envolvida. cuidado. Porque você tem que ter um cuidado, sabe? Porque é o seguinte, eu fico pensando assim, vocês na verdade, vocês são uma família. Cara, vocês são uma família. É verdade, vocês são uma família. Amém. E aí, você não quer atrapalhar a família. Cheio de problemas, mas somos Entendeu? uma família, hein, Então- Gabriel? Tá então- vendo? Todo Eu, mundo fa- tem. eu, na minha oração de quarta-feira, eu falei, Senhor, me ajuda a não atrapalhar eles. É uma oração que a gente tem que fazer sempre, né? Porque às Com vezes a gente certeza. acha. E não é só Todo você, eu dia. acho que todo mundo. Às vezes a gente acha que está fazendo para colaborar e acaba É porque assim, complicando mais. cara, é como se fosse vocês pra mim fosse um bebê, sabe? Sabe o bebê que tá cheio assim de dobrinha, que parece que esse pãozinho francês assim? E aí você passa Pomada. uma pomadinha pra não assar, então você Tem que ter todo um cuidado ali. cara, é uma Medo de coisa- machucar, Você delicado. entendeu? Cara, é isso, meu Deus, me ajuda, me dê sabedoria. Porque, cara, o que tem pra vir pra cá, vocês não fazem ideia. Oh, Deus, ajuda a Não gente. fazem ideia. Então, o que eu tenho para os outros departamentos, você acha que eles vão ficar parados? De jeito nenhum. Os outros departamentos, sem querer A gente querer, precisa disso, a gente precisa sem disso. querer querer, eles vão estar Envolvidos. trabalhando. Então, esse projeto que vocês idealizaram aqui, que a gente tudo junto está montando isso Essa aqui, estrutura toda, né? para ajudar a igreja, cada um seus departamentos. Por exemplo, aqui, aí você convida o pessoal da ADRA, convida uma irmã do Ministério da Criança, fala, me conta a sua experiência. E aí você de lenço e tal, eu conversando, olha o desbravador agindo, trabalhando, interagindo com os departamentos da igreja, o pessoal vai ficar mais motivado, entendeu? Se a gente trabalhar todo mundo com o mesmo objetivo, o mesmo Unânimes, propósito, né? Que realmente esse deveria ser, ou deve ser, mesmo que, porque às vezes a gente acha que o Clube de Desbravador, ele fica em um mundo meio que separado, né? Por muitos anos, a gente teve essa impressão que o Clube de Desbravador a igreja meio que deixava isso a entender, né? Que era um departamento à parte da igreja. Separado. Dava a entender que era isso, né? Tanto que sempre chocava. Alguns eventos não eram meio que apoiados, porque o Clube de Desbravador, deixa lá. E o resto é aqui. E não é bem assim, porque o Clube de Desbravador, como a gente tem ali, é missão, é salvação, é evangelho, da mesma forma como os outros departamentos dentro da igreja. Na Então, se a verdade, gente se unir com o mesmo propósito, O Clube de Desbravador, ele é todos os departamentos da igreja, né? dentro dele. Dentro dele. certeza. Mas o Walter tem muitos anos de desbravador, ele entende o que eu estou querendo dizer, porque eu também acompanho o Clube de Desbravador desde sempre, né, desde pequeno,
E por muitos anos eu sempre tive essa impressão e a igreja deixava transparecer isso de ser um departamento à parte. É verdade. Né? A gente tem aqui jovens, mordomia, tudo, e o desbravador lá no cantinho. Chocava algumas coisas, algumas ideias, algumas opiniões, porque também envolve crianças que não são da igreja. Enfim, Exato. tem várias questões aí. Mas a gente vê que se a gente trabalhar unido com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, como são os ideais desbravadores, a gente vai ver que está todo mundo no mesmo barco, indo para o mesmo lugar. Verdade. Né? Não, mas é interessante a gente dar um prosseguir então que a gente estava falando, falar disso porque é um assunto que eu acho bem importante a gente frisar mesmo dentro das igrejas, é incluir os desbravadores em tudo, principalmente as crianças. A gente tem uma frase aí que é bordão de tudo, que as crianças são o futuro do amanhã. E recentemente eu ouvi, elas não são futuro, elas são presente. É agora que a gente tem que trabalhar. E às vezes a gente espera que elas cresçam, só que se a gente não trabalha com elas agora, quando cresce elas já foram. Né? E o desbravador é esse departamento exclusivo que vai trabalhar com elas agora. Verdade. E às vezes a gente deixa as crianças aí boiando na igreja, não põe para cantar, não põe para fazer nada, e elas estão indo, né? Minguando. E o desbravador ele veio com esse propósito de trabalhar a adolescência dela, a juventude, para quando ela se estabelecer, ela continuar. O Clube de Desbravadores, o objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço, né? Então, nós, como da liderança do clube... Agora líderes, né? Agora que a gente já foi líderes, né? Que a gente também já foi desbravadores. Nós temos a missão de formar outros líderes, né? Que são os atuais desbravadores. Exatamente. E você falou que já foi do Canaã, né? Isso. Você falou que já foi do Canaã. Pioneiro, praticamente. Tem alguma experiência bacana vivida no Canaã? Rapaz, eu tenho várias. Conte uma aí. Selecione uma aí. Consegue selecionar uma? Eu vou falar do projeto que trouxemos aqui para o Canaã. E a igreja era na avenida, depois ele foi descendo. Aí trouxemos um projeto, vamos abrir um clube aqui, bora abrir. E abrimos um clube aqui. E o clube iniciou, se não falhar minha memória, ele iniciou lá no Osni. Com certeza. Lá na oficina, onde que é a empresa dele, né? Começou ali. Cara, dali eles saíram, acho que foi para um salão aqui numa rua de trás. Na rua de trás aqui. Na rua de trás, né? E aí aquilo foi pegando um rumo saudável. E aí quando a diretoria amadureceu, se formou, aí foi a hora da gente recuar aí para outro lugar, né? Mas aí nesse lugar eu vou contar uma coisa bem legal. Eu estava dando instrução de ordem unida e o Osni estava lá aprendendo a ordem unida. Aí você falava esquerda e para a direita. Aí você dava meia volta e levava para o outro lado. Osni. Ainda hoje ele tá assim. Quantos anos de desbravador? Até hoje o Osni tá assim. Ó, Gabriel, se ele ouvir um negócio desse, você é demitido, hein? Eu não vou mostrar o vídeo pra É ele. melhor cortar essa parte aí. Não fica bravo com a gente, não. Acho que essa parte vai ser cortada. Vai perder o emprego, Gabriel. Eu achava engraçado o Osni, porque quando ele põe o lenço, então ele leva o canudo até o topo, então né? o pescoço dele não é tão longo. Aí quando ele vira, o negócio... Vai junto. Mas umas coisas engraçadas. Quer ver uma outra coisa legal também? Foi quando a gente levou o clube a primeira vez a acampar, cara. Foi num cemitério indígena Ave Maria. lá em Biúna. Não, conta disso não. Meu, foi uma coisa sinistra. Porque as cruzes aqui e a gente dormindo aqui. E tinha aquelas árvores de pinho. Altas, e o vento batia, ficava... E eu falei, cadê a assombração? Quando a gente descobriu que era cemitério Misericórdia, queria ir embora no outro dia. Ô, Valdo, eu fui em um também, que nessa época eu era do Pérola Negra. Pérola Negra. Você foi um com a gente aqui em Barueri, eu fui para 2, mas o que eu mais lembro foi em Barueri, que a gente teve que correr a madrugada inteira, porque quem fosse pego... eu nem sei o que ia acontecer, mas a gente não podia ser pego. E só em ser pego já assustava. A gente dormiu... Tem o Parque de Barueri, se eu não me engano, chama.
A gente dormiu numa rampa, Parque assim, no Tamboré. meio... Isso, no meio do mato, que eu não sabia nem com quem eu estava dormindo. Se tinha eu só sei que o pavor que eles colocaram na gente, para não ser pego, eu nem sabia o que ia acontecer, mas a gente não tinha que ser pego. Esse era o esquema. E a gente se escondeu a noite inteira. Não fomos pegos, graças a Deus. Mas de manhã a gente já estava todo sujo. Isso foi de sexta para sábado. Estava tudo sujo, cheio de lama e não sei o quê. Aí a gente foi andando. E quando amanheceu, a gente já não viu mais ninguém. Eu sei que a gente foi andando do parque até a igreja de Barueri. Estava tendo culto de manhã. Aí a igreja não sabia de nada. De repente chega a gente, tudo cheio de barro. Tava chovendo, para completar, que sempre chove. A gente chegou cheio de barro lá. E invadimos o banheiro da igreja, tomamos banho. E o banheiro ficou horrível de sujo. Os irmãos que depois deu almoço. Por sorte, ia ter almoço naquele dia. Que Deus providencia tudo. Mas foi o terror dos acampamentos. E era só líder. Graças a Deus que as crianças... A gente que era líder não deu conta. Mas é uma experiência, assim, bem legal, né? A gente fica traumatizado no dia, né? Cheia de ódio. Esse programa, ele tinha o nome, esse programa, tipo, no Vale da Sombra da Morte. Então, isso aí mesmo. Se você fosse pego, você tinha que falar um texto da Bíblia. O cara falou assim, ó, livro tal, fala para mim onde está. E aí você responde a pergunta. E tinha que estar direitinho. Se não, você ia para onde? Ia para um calabouço. A gente achou um negócio de água fluvial. E a gente ia colocar a pessoa lá dentro e jogar água nele, água com lama. Olha, eu nem lembrava dessa parte. Eu só sei que eu não queria ser pega de jeito nenhum. Eu não tinha nem tamanho, tadinho. Eu tinha acabado de entrar na direção do clube e eu fiquei traumatizada. Mas foi uma experiência que eu lembro até hoje. Foi marcante. Foi marcante. Nesse dia estava frio, estava chovendo e a gente não tinha roupa mais para usar, não tinha comida. Mas foi muito bom. No final, é sempre muito bom, né? Foi inigualável. Foi inigualável, foi muito legal. Ô, Walter, a direção mandou uma pergunta aqui. Perguntou se existe algum curso. Você fez algum curso para trabalhar com o Clube Desbravador? Existe? Tá. Pô, legal a pergunta. Então, eu vou falar uma coisa de algumas habilidades que eu tive que correr atrás. Nosso trabalho, assim, como eu caí de cabeça, na minha época, você se formava, tinha três categorias. Administração, arte de acampar e, se não me engano, era esse costume pedestre, alguma coisa assim. Não lembro. Muito tempo já. Muito tempo. E eu preferi me formar em administração. Eu posso falar por que fui? Pode, fica à vontade. Porque eu entrei no clube, já falei para vocês aí, por causa dos 2 meus filhos mais velhos. Beleza, vamos correr aí, vamos adiantar. Pula a página. O diretor falou assim, ô, seu Walter, o senhor vai ter um cargo para o senhor, viu? Eu falei, tá bom. Aí todo mundo recebendo o cargo e eu nada. Eita. Não esquenta a cabeça, eu tenho um cargo com você. No final ele bateu nas minhas costas e falou assim, o seu cargo vai ser staff. Aí eu falei, meu Deus, que cara de staff, mano? O que é esse staff? Aí eu falei, o que é esse staff? Né? E aí eu fui perguntando o que é staff. Não, você é o ajudante. Faz tudo. Oxe, e ajudante é cargo? Mil utilidades. E aí teve, olha só que o engraçado aí, ó. Olha o engraçado aí. O engraçado é que assim que eu entrei, eles iriam fazer um excurso pedestre com mochila Paraná-Piacaba. Uma caminhada de 7 quilômetros dentro da mata. Eles iam para o tal de um mirante. Beleza, vamos embora. Quem que eu tinha que cuidar? Renan, que hoje é regional. Olha. Renan tinha 10 anos, era da classe de amigo. Meu Deus. Na época ele tinha um problema de asma. Jesus, então ele ficava para trás. E eu ficava com ele. Atrás também. Então o pessoal estava lá na frente e eu ele para trás. E eu carregando a mochila dele. Ele ficava assim. Cansado. E o pessoal indo. É umas coisas que acontecem na vida da gente. Logo em seguida, esse meu diretor, o Miro, que hoje ele é coordenador para desbravador lá na MPV, Missão Paulista do Vale, hoje é associação. Ele teve que ir para o Vale a trabalho e sobrou para mim. Isso. Aí eu assumi o clube. Que só era staff até então, ajudante. Depois eu virei diretor. De staff é diretor.
Não, mas o bom do diretor- staff é o quê, Gabriel? Ele aprende todas as funções, né? Não, De você tudo. aprende um monte de coisas. Quem é staff é tudo. Aí, beleza. Cara, o que tinha nesse ano? Um Campuri. Meu irmão, você sabe que o Campuri Pra ele é chegar lá. desafiador para um clube Muito pobre. desafiador. Você tá brincando. Ele é desafiador pro pobre, é pior ainda. E aí eu lembro que ia ser lá em Tatuí, no sítio lá da Mariatuca. Nós fomos para lá. Eu fui o único diretor que vim com prata. Esse clube tem uma história, o Querubins do Meio tinha uma história só de padrão A, padrão A, padrão A, padrão A. Entrou o Valtão, veio com prata. O B. Rapaz, o ônibus veio um chororô. Costuma Aquela tá molecada acostumado sempre a acostumada com vencer. padrão ouro. Com Sempre ouro a lá, ganhar 5 lá. estrelas, E não a sei se minha ainda cara, tem. quando o ônibus chegou, velho, aí eu tomei aquele choque de realidade. Quando os pais falaram assim, o que aconteceu que eles estão tristes? Falei, agora vem. Que os, Mas pa- eu os fui pais são os piores, né, Walter? Eu Diga fui aí. tão bombardeado aquela semana que aquilo virou um inferno na minha vida. Falei, meu Deus, mas eu fui tão bombardeado e tal. Eu falei, peraí, eu vou dar um jeito nesse negócio. Logo em seguida teve comissão de nomeação. Beleza, vamos lá. Em julho foi o acampamento, tal, lá, o Campuri, e teve lá em setembro, reuniu a comissão, sabe como é que funciona. Aí vamos lá e tal. Aí ele falou assim, Walter, diretor de clube. Eu falei, não, senhor. Era o Ivo Piper na época. Não, pá. Ah, não, não. Eu quero só estudar administração para clube de desbravador. Depois eu volto. Depois eu volto. Aí, encontrei uns amigos que estavam dispostos a me ajudar. Cara, eu tenho até hoje esse material. Eu tenho uma mini biblioteca. A minha biblioteca forma até Leader Master avançado, se você tem uma ideia. Então, eu comecei a estudar, comer livro. Estudar. O manual, quando eu dava aula do manual administrativo do Clube Desbravador, que era um capa azul, veio o capa marrom, depois veio logo o capa azul. O capa marrom era, se não me engano, era um machadinho entalhado numa madeira, alguma coisa assim. E o capa azul não, ele tira isso aqui, esse logo aí, tal, na capa. Maravilha. Comecei a estudar. Camarada, eu sabia todos os capítulos, todos os artigos que tinha lá. Estudei tudo. Dentro daquele material tinha ordem unida, tinha fogos e fogões. Quando eu comecei a estudar, estava pequeno para mim. Aquilo era muito pequeno. Aí eu comecei a buscar fora especialização. E aí demandou um esforço meu fora do comum. E além daquele que eu peguei aquela bagagem toda teórica, falei assim, agora eu preciso de prática. Aí eu fui atrás. Por exemplo, o bússola. A gente falou assim, eu tenho um curso de orientação. Não, agora a gente que conhece mais, a gente fala de navegação. Vou falar, não, navegação você já coloca a bússola, carta topográfica, e aí por aí vai. Você monta escala, monta um monte de uma situação. É geografia pura. Então aí vamos fazer uma caminhada, vamos fazer. Por exemplo, eu vou falar para vocês. Você sabia que cada 3 quilômetros você é obrigado a parar e pôr a rapaziada para sentar, tirar o tênis deles e fazer massagem no pé? Não sabia. Porque quem leva você para o destino é o pé. Uhum. Então ele precisa bem ser cuidado. Entendeu? Então isso é uma técnica que você ajuda a molecada. Eu fui judiada, então, viu? Meus diretores não sabiam disso na minha época, não. Não, quando um estava morrendo, sempre tinha um que tinha asma, aí a gente era obrigada a parar e aí descansar. Mas a massagem, vou cobrar os diretores. A massagem nos pés. Quero reembolso que não fizer. Exatamente. Mas é legal isso daí. A melhor caminhada é até 6 horas da manhã, tecnicamente falando. Até 6 horas da manhã. Começando pela madrugada? Começando pela madrugada, noite afora. Por quê? Vamos supor que a sua caminhada tem 11 quilômetros. Hoje o requisito, acho para líder, acho que é 20 km, alguma coisa assim. Então você imagina de dia você andando 20 quilômetros. O cavalo não vai chegar nunca. Então ele está olhando, ele está vendo, ele está sentindo, porque o negócio é psicológico. Com certeza. Depois de 40 minutos de caminhada, você começa a ficar fadonho, você começa a ficar
estafado, você Esgotado. começa a ficar, o esgotamento físico, mental começa a te pegar. Fala, pô, esse E aí negócio só a anda. primeira coisa que vem na Não sua chega. cabeça, Nunca Água. chega. E água. Água. lasque água. Lasque água. Aí, eu quero parar. Cara, é assim, ó, você para. Não para mais de 3 minutos. Senão o sangue a sua esfria. adrenalina baixa. A adrenalina Até que baixa. volte aquilo. E à noite você não vê, cara. À noite eu... Uhum. É, É os verdade. olhos vê, o coração não sente. Então você toca o eito. É lógico que tem um pessoal que se for uma caminhada curta, beleza, de boa. Mas quando se tratar de 10 para cima, o ideal é que seja de madrugada. Esse é o ideal. Prepara bem a molecadinha, faz uma caminhada numa área segura e tá tranquilo. São técnicas, entendeu? Que vai aprender Com no decorrer dos certeza. anos também, né, Walter? Exatamente. Então, existe sim uma especializações que você vai desenvolver, cursando, aprendendo, exatamente. estudando. Por exemplo, o corpo de bombeiro, na questão de resgate, eu ia até o corpo de bombeiro para pegar mais informação. Só que a informação ia até uma altura. Eu falei assim, esse aqui não serve para mim. Esse eu já tenho, Esse quero eu já mais. tenho, então eu preciso de O mais. avançado. Aí eu ia para onde? Para o hospital. Entendeu? Eu quero ver a área de fratura. Aí como que eu fazia? Aí eu ia e ficava lá na sala de emergência lá. Esperando alguém Vendo, chegar fraturado. vendo, é verdade. Por exemplo, no Antônio Giglio, eu ajudei um médico ortopedista a fazer uma redução. Entendeu? Uma redução é quando o saguão for fora do lugar, você puxa e coloca no lugar. O cara é monstro, o bagulho a parada é monstra. Então, aí você, como que eu faço? Por exemplo, hoje eu tenho especialidade. Eu sou formado em área de primeiros socorros psicológicos, em primeiros socorros de trauma, o RMC, que é o colar, mais a coluna, os movimentos todos, tudo. Então, eu já sou formado nessa área. Tem uma faculdade de desbravador, você, Com né? certeza. Existe, Juntando tudo. Existe uma academia de primeiros socorros. Os caras são muito top, são da Bahia, lá da tua terra. Os melhores vêm lá do Nordeste, viu, pessoal? Nordeste, os melhores, né? Então eles mandam a informação, a gente se conversa até hoje, tem novidades, porque o primeiro socorros ele é muito grande, né? A área de primeiro socorros ele é muito grande. Com certeza. Então, fora as outras coisas aí. Por exemplo, por que a bota ela tem aquelas travas embaixo? Pode ver, se você for olhar na sua bota, por exemplo, eu vou tirar aqui, ó. Vamos ver, ó. Ao vivo? Ao vivo, hein? Aqui, ó. Vamos ver a avó. Essa técnica bota é de aqui. 11 anos atrás também, não, Uma né? técnica. Se vocês vão ver os cravos, tem cravo para baixo e cravo para cima. Lá na câmera, diretor. Aí, ó. Tá pegando aí, produção. Tem cravo, pega. Pega a bota aqui do Walter, produção. Tem cravo para cima e cravo para baixo. Uma é para tracionar para você subir e esse aqui para você descer. Você não desce Verdade, com o a pé. setinha ali Você pra não baixo. desce com o pé assim, você desce com o pé assim. Aí faz isso, para descer. Para subir, o pé é assim. Você traciona e sobe. Traciona e sobe. Se você na subida você usar ele inteiro para fazer isso, você força o seu tendão. Entendeu? Aí chega aquelas dores chatas que tipo, Nunca que eu ia saber disso. beleza? Nunca. São técnicas Aprende é coisa, hein, Gabriel? Eu tô de boca aberta aqui. Não, é uma faculdade de 11 anos, né, Gabriel? É uma faculdade, mais de uma faculdade, 3 faculdades de desbravador. Outra coisa que eu falo para vocês, Pode amarrar com calma aí, direito. Que a gente espera. eu tenho um curso de cutelaria. O que é isso? Lidar com facas, talheres, essas coisas tudo aí, com facas. Então eu sei faca doméstica e a faca profissional. A faca que usa para cortar legumes ou até uma faca para Nem eu que cortar faço comida sei qual uma é. madeira, entendeu? Dependendo da bitola da madeira é uma ferramenta, entendeu? Então eu sei, a gente trabalha com a 50-60, com 50-60 que é uma coisa, com uma espessura de lâmina que a gente gosta é de 10, 12, com 4 de largura.
Essas aí é Pegou, boa, Gabriel? para você trabalhar. Aprendeu, no Gabriel? salão. Aprendeu, Gabriel? Porque eu não sei de né. Eu faço comida, mas o básico que eu sei da cebola ali, da comida e acabou, malmente. Lavando não faz chorar. Não, o legal disso aí, Walter, é o seguinte, é que a gente vê que o Clube de Desbravador, ele não é algo superficial, né? Que se resume em ordem unida, só aqui, levar as crianças para acampar e Certo. ficar só nesse mundo, assim, e acabou. É uma coisa muito grande que se você for muito estudar, como você que está na veia já, o desbravador, né? Se você for estudar e for a fundo, é uma experiência que você leva para tudo na vida. Né? Como você falou, você teve que ir para o hospital, teve que ir para corpo de bombeiro. Uma vida, né? Pra ir pra 11 aprender. anos. Não, mas é interessante porque às vezes a gente fica fechado que o Clube Desbravador é só para matar o tempo das crianças no domingo, Sim. né? Tirar de casa um pouquinho, colocar para marchar ali e pronto. E a gente vê que é uma coisa muito maior do que isso. Além do espiritual, que é o foco, eu acredito que o principal, Exatamente. que é levar a criança ao céu, a gente vê que ela pode aprender uma infinidade de coisas. E se tiver um diretor preparado, igual você tem aí de experiência, vai aprender várias e várias coisas. Então, a gente tem que tentar sempre buscar experiências, né? Ficar só no superficial ali, com as crianças só todo domingo, ordem unida, né? Naquela mesmice ali. Aquela monotonia, né? Porque, por aquela exemplo, coisa eu chata. participei de Desbravador por muitos anos. De uns anos para cá eu já não participei mais, mesmo porque fechou aqui, enfim, etc. E a gente via um pouco disso, às vezes, muito superficial, sabe? De ficar só aqui. E a gente que é mulher que tem responsabilidade em casa, aí a gente fica tipo assim, bom, eu tenho coisas para fazer em casa. Eu não vou domingo para lá para ficar só ordem unida, que às vezes a gente nem faz, por exemplo, da direção. Então, quando você vê que é uma coisa assim mais elaborada, que tem muita coisa além daquilo ali, você até se empenha mais, né? Você se dedica, você tenta ir buscar, vai atrás de coisas. É Se isso aí. motiva mais, né? Te motiva. isso aí. Saber que não é uma coisa monótona e... Você quer ver uma coisa engraçada? Vou contar uma outra experiência. Essa foi, assim, que judiou bastante, mas A produção. a gente aprendeu bastante, né? Assim que a gente trouxe o projeto para o Canaã, que fizeram a reabertura, fizemos o projeto do Águias do Vale, o Valentes Davi, o Gênesis, o Querigma, eu queria abrir um destaque para o Clube Querigma. Esse Clube Querigma... É da onde esse clube? Piratininga. Hoje ele não existe mais. Quando a gente estava numa equipe grande, a gente tinha uns amigos que moravam no CDH do Piratininga. E ele falou assim, lá nós vamos ter bastante crianças para trabalhar. Porém, não tem igreja. Cara, aí foi, meu. Como o síndico, ele autorizou nós trabalhar com as crianças aos domingos, nós deparamos com várias situações. Por exemplo, criança de uma família desestruturada, criança analfabetas. Como que essas crianças vão fazer o caderno, os cartões? Como vai fazer isso, cara? A gente não é professor, né, meu? Mas, pô, Acaba tendo que virar. tinha que mas se virar a nos gente não 30. pode, Fica mais difícil. a gente não pode largar na mão. Vamos falar com a diretora, com a escola do lado. Falando do lado, falou, não, pode fazer aqui. Monta o clube aqui, faz aqui, o que vocês precisarem, na medida do possível a gente vai ajudando. E aí a gente pediu para quem? Aí ele falou, a associação pediu ajuda. A associação não pôde nos ajudar porque não era Clube Desbravador, era projeto. Saiu da alçada do desbravador. Né? Saiu da alçada. E para ter um desbravador tem que ter igreja. Aí a associação entra. Do contrário, vira projeto. Então nós tínhamos que... Foi desafiador. Você tem que fazer esse projeto virar clube. Virar clube. Porque na região não tinha igreja. Então, E você não ia abandonar aquelas crianças. Você não ia abandonar aquelas crianças. Cara, nós tínhamos mais ou menos quase 50 era muita criança. E aí vamos aí e tal. E aí no mestre da queimada de lá, nós encontramos um pastor que arrumou 50 lenços. Só que nós não poderíamos colocar lenço, fazer a admissão de lenço deles, por conta que não tem uma igreja. Sim. E aí a gente foi naquela luta, meu Deus, quem vai nos ajudar? De repente apareceu um pastor, João Ivo. Nossa! Ele falou assim, eu sei da luta de vocês, só que eu preciso de vocês num domingo aqui, não vai ter clube da folga,
e nós vamos abrir uma igreja. Vamos procurar um lugar para alugar. A solução é abrir igreja, se precisa da igreja. Procuramos um salão, encontramos um salão. Conversamos com o dono, falou, beleza. E pastor, não tem dinheiro. Pastor, eu tenho. E eu vou adiantar 3 meses de aluguel. Nossa, benção. E aí vamos, só que é o seguinte, os diretores têm que ser vocês. Os irmãos da outra igreja não querem vir aqui, porque já tem responsabilidade. muita responsabilidade. Vamos tocar então. Abrimos a portinha lá, a portinha era do triângulo. O nosso púlpito era triângulo. Tudo lá era tudo era em volta do desbravador. Você entrava lá, era o mundo desbravador. Então, o objetivo principal era o desbravador. E aí, através da igreja, conseguimos oficializar o Clube Desbravador, chamado Querigma, lá naquela região de Piratininga. Para nós foi uma alegria tremenda, né, meu? Então, são coisas aí que acontecem na vida da gente que a gente coloca aí para trabalhar, né? Não, o legal, é bom deixar claro isso aqui, essa questão da liderança do desbravador. O clube hoje não existe, né? Como você falou, depois acaba não existindo. É o que aconteceu talvez um pouco com Canaã, né? Porque quando a pessoa não tem essa vontade igual você tem, eu sempre costumo dizer que o desbravador tem que estar no sangue. Se o diretor não tiver com o desbravador no sangue, ele não vai durar muito tempo, porque é uma coisa... Eu falo isso para todo mundo. Falei, gente, o clube de desbravador... Eu mania de arrumar óculos. O clube de desbravador não é para qualquer pessoa ser o diretor. Você tem que se envolver completamente. Por mais que as outras pessoas fiquem meio assim, mas o diretor, eu acho que ele tem que estar 100% ali envolvido, porque é um departamento que, né, igual, por exemplo, aqui da igreja, que você só vê no sábado, faz o programa ali e acabou. Não, o desbravador, ele vai muito além disso. Ele vai além disso. E se você não tem isso na veia, vai acontecer como vários clubes acontecem. Ele vai fechando. Porque aqui no Santa Maria não foi diferente, infelizmente. Vieram vários diretores, e eram diretores legais que gostavam, só que acabou se mudando, foi para outra igreja, outro estado. E aí não tinha essa pessoa com essa característica, né? Que gostava, porque passou vários, e todos que passaram, por incrível que pareçam, eram pessoas que tinham desbravador no sangue, era o tempo todo, 24 horas. E a partir do momento que não tinha esse perfil, a gente não tinha esse perfil, acabou fechando o clube. Perdendo o pessoal, porque foram para outras igrejas, foram para outros estados, viajaram, e a gente não tinha essa direção. Esse diretor, eu digo que é o, né? É bom todo mundo, mas o diretor acho que é o principal. A diretoria toda é importante, né? Mas o diretor ali... Esse sangue. Por exemplo, aqui a gente já tinha toda a outra parte da diretoria. Faltava o diretor. O diretor Walter. Exatamente. Você chegou, que você falou, você chegou, tinha todo mundo que disse sim, logo prontamente, mas parecia que a gente estava esperando essa pessoa com sangue na veia para levar. Cara, eu vou dizer uma coisa, não sei se a igreja vai ter o sangue da gente. Suporte para segurar. Porque, deixa eu falar para vocês, porque eu tenho estudado o desbravador ao longo de 10 anos para cá. Cara, é sempre a mesma coisa. O que muda alguma coisa, eu vou dizer o que é. É a igreja mais rica. Que pega um ônibus estrutura, aqui, vai para uma estrutura. Tem uma logística. Cara, é quando você abraça um desafio desse aqui e você tem uma galera legal que está disposta a arregaçar as mangas, doa quem doer, porque é o seguinte, o desbravador, ele judia de você. Por que ele judia de você? Porque é o seguinte, cara, você tem família, entendeu? É como assim, você pegar você tem sua família, aí você compra um carro velho, que precisa de muitos consertos, e carro, ele é uma outra família. Então, eu uso essa ilustração, por quê? Porque o desbravador, ele é uma outra família. Cara, não pensa você que assim, tipo lá, você marca uma data para você vir, tipo assim, pô, não vai dar para ir, cara. Pô, o molecado tá te esperando. Ah, vai em outro meu lugar, é a mesma coisa, o programa já tá aí, é só discorrer. Não, mas ele quer você, velho. Ele quer você. Ele não quer outro, ele quer você. Você quer ver uma experiência aí? Você estudo bíblico. Você vai, Laiane, posso dar assim? Ah, pode. Oh, que legal, simpatizou com você, vamos tocar, não. Isso. Pô, aí você vai lá no dia, você fala, vai no meu lugar lá? Pô,
pô, a pessoa É vai verdade. aceitar por educação, Vai, ficar mas não é a mesma decepcionada. coisa. Não é a mesma coisa, entendeu? Cria aquele vínculo, né? É. O desbravador com o conselheiro mesmo, eles consideram muito. E a partir do Nossa. momento que ele percebe que tá furando sempre, o desbravador já fica decepcionado, né? É. Tipo assim, fulano. E acaba se espelhando naquela pessoa também. Então, quando falta um dia, falta outro dia, ou deixa de ir, ou não faz, ou fica aquela unidade relaxada, porque o conselheiro, querendo ou não, é o que rege, né? O conselheiro é relaxado, a unidade acaba ficando Exatamente. relaxada também, porque ele é o líder, é o cabeça. Um detalhe a gente tem que frisar aqui é o seguinte: eu tenho visto que, por exemplo, o conselheiro instrutor chega um domingão, o cara se apresenta de quê? Bermuda e chinelão. Oi, croc, tal, relaxadão, cabeludão, barba por fazer. Camarada, exemplo, o bom exemplo arrasta a multidão. O mau exemplo afunda a multidão. É verdade. Então o que acontece? Você vai todo desleixado. Eu já falei com a minha diretoria, pessoal, não me apareça. Se quiser vir de bermuda, você vem, mas você vai lá no banheiro, se troca e põe uma roupa. Na hora do clube vai pôr. Cabelo penteadinho, tal, não sei o quê, sabe? A molecada tem que olhar em você, pô, um norte. E eles vão copiar Porque no próximo lá, domingo. a bússola dele lá na comunidade dele tá assim, ó. Tá louca. Ela tá doida. Não tem norte. Não tem espelho, eles não têm. Não tem. Ele não tem, ele precisa de um norte. E o norte é tu. Aí você fala, pô, cara, não. Aí o cara chega lá assim, é assim, ó. Sentido. Aí chegou o outro colega da diretoria, chama ele para. Ô, Zé lá, pera um pouquinho, E pessoal, deixa pera um as pouquinho que eu crianças já lá volto. boiando, é verdade. Não. Já vi muito Sabe, disso. cara? Então, você vem olhando tudo isso. Aí você olha para algumas atividades que o clube oferece. Cara, pode ir lá, ó. Fogos e fogões. O cara não tem criatividade nenhuma. O que ele faz ele quer judiar do moleque. Ó. Pega um palito e acende aí. Ele acha que tem graça nisso, velho. Não tem graça. Uhum. Entendendo? Você tem que mostrar para ele que como é difícil acender com fósforo. Não, e tem E mostrar pra ele direção. como se faz a habilidade para acender isso. Tem direção que parece que o prazer, porque tem aquele perfil de desbravador que parece que só foi educado as malvadezas, né? A parte ruim. Aquelas brincadeirinhas ruinzinhas que acontecem no desbravador. E aí você cresce só fazendo aquilo. E quando você vira líder, você quer fazer tudo aquilo só com as crianças. Você não ensina outra parte do que é o clube de desbravador. Você foca só na parte do banho de lama, né? De fazer aquelas brincadeirinhas assim mais capciosas. E aí você não ensina mais nada para a criança. E tem criança que, não é todas as crianças que gostam desse perfil de brincadeira, né? Tem crianças de todos os gostos. E aí tem criança que fica traumatizada. E eu conheço pessoas que, eu não gosto de desbravador por causa disso e disso. Mas tem os que gostam, por exemplo, eu adorava. Na hora eu ficava com raiva, mas eu adorava. Mas tem pessoas que não. Mas eu vejo que cria líderes que depois parece que o clube fica resumido só nessa partezinha, como você falou, da fogueira. Acende aí e se vira. É um pouco disso também, né, Gabriel? O prazer dos líderes fosse maltratar os desbravadores ali, ver o Tem um pouquinho desbravador de cada falhando. coisa. Eu quero ver meu desbravador Não, falhando. tem um líder que é carinhoso, que parece uma mãezona ali com as meninas, com os meninos. Mas tem Aquele, um carrasco também. Sempre tem um carrasco. Era bom ter um diretor de recreação aqui. O camarada ser top das galáxias em recreação. Porque a recreação ela é motivacional. Uhum. Você faz com que a molecada venha para o clube. E o líder espiritual, ele também tem que ser o cara. Ele não pode ser obsoleto. Ele tem que ser o cara. Ele tem que chegar longe. Ele tem que ter o feeling para enxergar que a necessidade da molecada é essa. Por quê? O que você tem para apresentar para a molecada é menos atraente do que o mundo lhe oferece. Por exemplo, só um celular desse na mão daquele molecada, ele não quer vir para o clube, cara. Uhum. Nesse período de pandemia, então, vai ser muito bem difícil, né? Ele não quer vir para o clube. Então, é por isso que eu vou exigir um pouco da diretoria. É lógico que a gente vai dar caminho. Cara, eu preciso que você faça isso. Eu não quero tu preocupado com o departamento A. Não, o departamento A tem que se virar comigo. Sabe como é que é? Não, tu se vira comigo, tu não vai. Sabe, é que vem aqui, eu sou o canal. Aí vem aqui,
que está acontecendo com a sua dificuldade, porque eu não quero você preocupado, eu quero que você fique preocupado com a molecada, entendeu? E a gente vai arrastando isso de uma forma... Quando eu olho esse espaço aqui, você não sabe o que vem na minha cabeça. É tipo Avatar. Sabe? É tipo Avatar, uma coisa fantástica. Eu devo a isso lá onde eu trabalho. Porque você tem que ser dinâmico, você tem que ser criativo, você tem que ser inteligente. Você pega uma Bíblia dessa aqui, você fala assim, meu, o que dá para fazer aqui? Aí você começa a olhar. Cara, dá para fazer uma coisa legal. Mas o que você... Não, vamos criar, você cria, sabe? Você cria. Criatividade tem que vir de qualquer jeito. Por que eu falei isso? Por que eu estou trazendo uma oficina para o colégio? Do colégio para cá. Por que eu estou trazendo uma oficina? Pro Canaã. Por quê? São duas coisas que eu preciso trabalhar. Uma é mostrar para a criança que eles vão trabalhar com artesanato, eles vão trabalhar, eles vão usar o trabalho manual, vão trabalhar bastante, e o pessoal que vai ensinar, ele sem querer ele vai aprendendo. Ele vai ser obrigado a criar. Ele é obrigado a criar, entendeu? Então ele vai, e a molecada, nossa, por isso que eu falei, a gente vai fazer um marketing aqui, porque a gente tem uma equipe agora que... A equipe é top, hein, Gabriel? Uma equipe top. Meu irmão, vocês não sabem a estrutura que tá isso aqui. não, a gente tem uma equipe que cuida... Essa equipe, ela cuida da imagem, tem que cuidar da imagem. Eu não estou preocupado com isso. Não, eu cuido da imagem, eu quero resultado. Entendeu? E o resultado veio. Eu quero resultado. Eu acho que falaram, vamos gravar o podcast, achei que a gente ia sentar aqui e só... Achei que ia ter duas cadeirinhas, parede branca. Chegou aqui. Você entendeu? Quando eu olho aquela parede branca, eu vi um monte de coisa e falei assim, meu... Aí eu fico triste quando eu falo assim, pô, enquanto eu não devolvo aquele negócio pro colégio, cara, põe um negócio ali, porque você fica procurando as crianças, velho, é um sufoco, o negócio tá parado, bota lá, tá entendendo? Pra você não ficar que nem piano, procurando molecadinha, não, bota lá. E eles, quando eles estão assim, deixa eu falar pra você, quando eles estão assim... Fala baixo pra ninguém ouvir. Acima, eles se sentem legal, porque eles vão olhar pra baixo. É verdade. Cara, é fantástico, você tem que olhar os olhinhos. Quando teve aquele fantástico que fizeram aí... Até os adultos ficam... Eu fiquei na molecadinha. Qual a reação deles, sabe? Qual a reação? Eu aprendi uma coisa com um professor lá da escola. Você não pode só morder. Você morde e assopra. Você entendeu? Então você dá o trabalho pro cara, mas também você dá alguma coisa. Um meio dele realizar o trabalho. Ué. Uma instrução, uma ferramenta. Uma ferramenta. Entendeu? Essa molecada, todo domingo vai ter coisa diferente. Ele vai ter todo domingo Ordem Unida, mas uma Ordem Unida diferente. Não vai ser aquele mesmo. Eu adorava a Ordem Unida. Camarada, você vai da Ordem Unida, mas não quero aquela Ordem Unida básica. É lógico, tem que ensinar a básica. Para começar. Você vai ter que criar a Ordem Unida. Você vai ter que criar, vai ter que reinventar. Mas que seja uma Ordem Unida recreativa. Tá entendendo? Não, sabe? Vai fazendo assim uma coisa legal, tal. E uma infinidade de coisas. É muita coisa. Na minha muita época, coisa. esse negócio de Ordem Unida, pra mim, era maravilhoso. Isso na minha época, tipo, toquinho, né? Não, e tinha, isso na Bahia agora, tá? Quando tinha o quê? Uns 12 anos, talvez. E aí tinha um pelotão de um outro distrito da região, e a gente queria fazer parte daquele pelotão, né? Depois de um nível assim que a gente já sabia um pouquinho do básico e tal. E a graça era fazer parte. Então a gente fazia uma Ordem Unida que não piscava nem um olho, porque a gente queria entrar e queria usar a luva branca, que era para participar do pelotão especial lá do 7 de setembro. Então era maravilhoso. As crianças têm perfil para todo mundo, né? Tem as que gostam só vêm para brincadeira, mas tem aquelas que só vêm para Ordem Unida. Tem aquelas que só vêm para se relacionar. Eu vou colocar uma coisa para você. Acredita que a gente vai montar uma cantata aqui? Da molecada pro... Oh, meu Deus, é projeto, hein? É cantata pro pai, é cantata pra mãe, é cantata pro... vai ser cantata dar com pau. Para dar e vender. É isso aí, Walter. Vai uma coisa fantástica. É isso aí, gente. Olha, a gente conversou bastante, hein, Walter? Legal, olha, para quem a gente achou que não ia ter assunto para 10 minutos. Tem muita lenha para quem vai. Tem assunto. Se for conversar tudo aqui, vai até amanhã. Mas a gente vai encerrar aqui agora, né, Gabriel? Porque foi 1h10 ali, conversando praticamente. Passou rápido,
Passou rápido. Foi nosso né, primeiro dia, Nosso primeiro primeiro dia. podcast. Nossa, nosso primeiro, hein, Ainda meu? vai ter as edições, De muitos. É, produção ajuda aí, porque, né, nosso primeiro é que a gente estava nervoso no começo, não sabia o que dizer, Retoca mas no vídeo, coloca o uns filtro. filtros. Mas espero que vocês tenham gostado, né, do nosso primeiro encontro aqui. Show de bola. Espero né, que meu? dure mais, que a gente Espero fique que mais dure. expert, né, Gabriel? vai Consiga aprendendo, se adaptar mais aqui, que os próximos convidados sejam tão legais igual o Sim, Walter. vai ver, vai ter um pessoal Dê legal aí. assunto igual o Walter pra gente não falar sozinho. E é isso aí. Para encerrar, a gente quer encerrar com a oração do Walter, né? Tá. Deixa eu fazer algumas Fale umas considerações. considerações. Ô, galerinha aí, bota um like pra nós aí, curte aí. Eu quero agradecer essa equipe maravilhosa que me rodeia, que me dá um suporte. Mas primeiro Deus. Porque sem Deus, o que seria de nós? Tá entendendo? Tudo isso aqui, Deus deu para nós capacidade e sabedoria para lidar com isso aqui, porque não é fácil, galerinha. Você sabe disso. Você é diretor, você é conselheiro, você é associado, tesoureiro, vocês sabem o que eu estou falando. Então, galera, abraça a causa. Faz um desse aqui no seu clube, vai ser legal. Legal, você vai ver, hein? meu. Sua igreja vai amar. Contrata nossa O equipe, pastor vai se apaixonar por você. a igreja vai te A abraçar. igreja vai te amar. Como vocês podem ver, É nós verdade. temos uma equipe, uma estrutura bem bacana, então estamos... A tendência é melhorar, A né? tendência é... Começou assim, humildes, nós somos humildes, mas a gente vai melhorar. É isso aí, equipe, Wesley, vocês são vamos top. fazer uma oração breve. Vamos fechar nossos olhos para falar com Deus. Eterno Deus, santificado seja teu santo nome. Como foi maravilhoso esse bate-papo. Eu consegui aqui lembrar de algumas coisas, de centenas, de coisas boas, também as coisas ruins que a gente passa, mas faz parte do nosso ministério. Pedimos aqui a Ti, a Deus, que cada vez mais nos capacite, transforme as nossas vidas, para que possamos transformar a vida de outros. Ajude nós a sermos pessoas boas, misericordiosas. É o que nós pedimos, não que merecemos, mas em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus. E até o próximo E até Clube, o próximo. Clube Cash Canaã.